primeira posição que a gente vai apresentar é a posição ortostática. Nela a gente consegue avaliar o estado geral anatômico do paciente. Se ele possui uma expansão torácica, uma hérnia, uma anomalia anatômica. Então é sempre interessante a gente pedir também para que o paciente dê 2 passos à frente para a gente avaliar o equilíbrio, se existe algum distúrbio ou não. A segunda posição é a posição sentada. Nela a gente consegue fazer uma avaliação do exame físico da cabeça, pescoço, tórax, membros superiores e abdômen. É bastante utilizada para administração de medicamentos orais, sublinguais, intramusculares. A gente consegue avaliar nela também a expansibilidade da caixa torácica. É importante, se o paciente não tiver condições de levantar sozinho, que a gente ofereça apoio a ele, permitindo com que ele posicione os seus joelhos em um ângulo de 90 graus, mantenha a coluna ereta e os membros superiores estendidos e relaxados. A posição é o decúbito dorsal ou posição supina. Nela a gente mantém o paciente com o dorso, a parte frontal do abdômen para cima. Os membros superiores devem estar abertos ou podem estar cruzados sobre o tórax. Os inferiores devem estar juntos, em paralelo e estendidos sobre o leito. Não se recomenda que o paciente fique nessa posição sem o auxílio de travesseiros ou coxins. É necessário colocarmos então um travesseiro ou coxim sobre a cabeça, sobre os joelhos, sobre os tornozelos e sob os punhos. Essa medida vai proporcionar ao paciente um melhor conforto e evitar o excesso de pressão sobre essas áreas. Esse é o quarto movimento, quarta posição que nós iremos apresentar. Ela é a chamada de posição de prona ou ventral. Esse caso vai ser apresentado para paciente inconsciente ou com déficit de mobilidade. Então nós vamos abrir o lençol ao lado. Equipe, no meu sinal, lateralizar o paciente. 3, 2, 1. Never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone. Voltar o paciente na posição. A minha contagem. 3, 2, 1. Lateralizando à direita. Voltando o paciente. Agora vamos colocar o coxim. O coxim geralmente é utilizado na região abdominal e outro na região das coxas. Agora nós vamos fixar esse coxim aqui para que ele não se movimente. A gente coloca bem abaixo do paciente para que ele não saia do local. O paciente fica imobilizado. Agora nós vamos colocar um lençol aqui cobrindo o paciente. Gonna hold on. And I told you right from the start. You just say. Nesse movimento é interessante que tenha alguém capacitado na cabeça desse paciente. Agora nós vamos enrolar esse
lençol aqui. Deixa eu ver. Esticadinho, para não movimentar. Agora, na contagem, nós vamos levar esse paciente para a esquerda. 1, 2, 3. Certo? Mais um pouquinho. 1, 2, 3. Agora nós vamos trazer o paciente para a direita. 1, 2, 3. Agora vamos centralizar o paciente. 1, 2, 3. E aí a gente posiciona corretamente a cabeça desse paciente. Ele vai estar sendo auxiliado aqui por um responsável. E tem que ficar para o lado do tubo. A gente retira e organiza o leito. Posiciona os braços. A gente pode posicionar o braço aqui à frente. E para o maior conforto desse paciente, a gente pode fazer o uso de coxins. Tá? A gente pode colocar a coxinha aqui na região das pernas. E na região dos braços. Ok? Say the word and I go. No, it doesn't matter how far. A nossa quinta posição é a posição de decúbito lateral, podendo ser esquerdo ou direito. Essa posição consiste em posicionar o paciente lateralmente no leito, sendo que os maiores pontos de pressão vão ser a escápula e o quadril. É interessante que a gente alinhe a cabeça e deixe ela confortavelmente apoiada em um travesseiro e alinhada com os ombros. Então, a gente pode posicionar os travesseiros sob a cabeça e embaixo do membro inferior, para um melhor conforto desse paciente. Your love is all that I know. Baby, you just stay where you are. And you know I won't be too long. Hold on. A sexta posição é a posição de Sphinx. Ela é bem semelhante com a do decúbito lateral e consiste em a gente posicionar esse paciente lateralmente no leito, com um dos membros inferiores flexionado. Então, a gente posiciona esse paciente lateralmente, a gente coloca um travesseiro que vai servir como apoio na cabeça. Outro travesseiro de apoio nos membros superiores. E um apoio nos membros inferiores. Essa posição ela é comumente utilizada para realizações de exames retais, cirurgias, lavagem intestinal. Hold on. Remember when I told A sétima posição é a posição de Fowler. Ela pode ser 45 ou 60 graus. Então, a de 45 graus consiste em posicionar esse paciente semi-sentado no leito. Então, a gente eleva a cabeceira do leito a um ângulo de 45 graus. Ou usa travesseiros e coxins para que isso ocorra. you, no matter where I go, I'll never leave your side. You will. E agora nós vamos mostrar a posição de Fowler em 60 graus, que consiste na elevação também dos membros inferiores. Never be alone, even when we go through changes, even when we're old. Remember that I told. A oitava posição é a posição ginecológica. Essa posição consiste em posicionar o paciente
de modo que a gente consiga acessar facilmente a região pélvica. Então, o paciente fica em decúbito dorsal ou ventral, com a cabeça apoiada, com as pernas flexionadas em um ângulo e apoiado em perneiras acolchoadas. Mas nesta cama a gente não tem as perneiras, mas praticamente o paciente ficaria nesta posição. I found my way back home. A nona posição é a posição litotômica. Ela difere da ginecológica somente com relação à posição dos membros inferiores. Os membros inferiores devem estar flexionados corretamente, sendo que os joelhos devem estar em contato direto com o leito. Devido ao desconforto, não se deve manter o paciente por muito tempo nessa posição. A 11ª posição é a de Trendelenburg. Ela consiste em manter o paciente em decúbito dorsal ou posição supina, com acréscimo de ângulo de 15 a 30 graus de elevação. Caso não tenha cama específica para esse posicionamento, geralmente é utilizado elevações como toco de madeira nos pés da cama, que tenha de 20 a 25 centímetros de altura. E a posição de Trendelenburg invertida. A gente faz a elevação das pernas da mesma maneira. A 12ª posição é a canivete. A gente vai manter esse paciente em decúbito ventral e inclinar em 15 graus a parte do leito responsável pelo apoio do tórax e em 30 graus a parte que dá suporte aos membros inferiores. Nesse caso, essa cama não faz a elevação da parte superior dos membros. Então, a gente só fez uma simulação de como esse paciente ficaria posicionado.